A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua comissão do Acadêmico de Direito, tem a honra de apresentar o webinar Inteligência Emocional. Evento promovido pela referida comissão com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, sendo ele saúde de qualidade. Com a palavra, senhoras e senhores, doutora Fabiana Alves, coordenadora da Coordenadoria de Desenvolvimento Humano na Comissão do Acadêmico de Direito da OAB São Paulo. Boa tarde a todas e a todos. É um enorme prazer estar aqui novamente com todos e todas do Brasil inteiro, né? Como tudo na vida, ônus e bônus, estamos aqui remotamente, mas a internet nos une nesses últimos tempos, nesses últimos meses, em que nos parece que a inteligência emocional virou o maior ativo intangível de todos nós. Quem chegar com um pouquinho de inteligência emocional ao final de 2020 já ganhou o jogo, né? Esses jogos vorazes que todos nós aqui estamos vivendo. Então, é um enorme prazer. Gostaria aqui de agradecer ao Departamento de Cultura e Eventos pelo apoio de sempre na organização e divulgação deste webinar sobre inteligência emocional. Parabenizar aqui em nome do nosso Conselho Seccional da OAB São Paulo, a doutora Adriana Cecílio, presidente da Comissão do Acadêmico de Direito, que vem desempenhando aí um excelente trabalho de atualização e aperfeiçoamento dos acadêmicos, dos bacharéis em Direito e também dos advogados recém-formados e daqueles formados há um pouco mais tempo, como eu, durante esse período de pandemia. Hoje nós teremos esse webinar sobre inteligência emocional, com a exposição de Daniele Pinheiro, psicóloga que trabalha com atendimento clínico de adolescentes e adultos e faz parte da equipe Chá com a Gente, um programa mensal de podcast que aborda assuntos da psicologia de forma acessível e dinâmica, como ocorrerá aqui hoje, e Pedro Arthur Vieira, graduado em psicologia e cursando pós-graduação em psicopedagogia e neurociência, que atua na área clínica e possui experiência em recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. Então, desde já, antes que nós demos início às falas de hoje, eu gostaria de agradecer, em nome de nosso presidente da Seccional de São Paulo, Dr. Caio Augusto, a participação tanto da Daniele quanto do Pedro, que prontamente aceitaram o convite para estarem conosco hoje, falando sobre esse tema tão importante. Gostaria de agradecer também a participação da acadêmica de Direito, Ana Clara Valeriano Pereira, que estará aqui hoje. Olá, Ana Clara, como nossa mediadora desse debate. E agradecer aquele que tem tanto trabalhado dentro do núcleo de desenvolvimento humano, que é o Fábio Silveira de Souza, que está sempre conosco em todos os eventos. Ele é o nosso membro colaborador consultivo da Coordenadoria de Desenvolvimento Humano da Comissão do Acadêmico de Direito da OAB São Paulo, que foi um dos responsáveis pela organização também deste evento de hoje. E gostaria de agradecer a presença do Rodrigo Martini, também acadêmico de Direito. Então, feitas as apresentações, acredito que nós possamos já, vou passar a palavra para o Fábio, para ele fazer algumas considerações, até porque ele foi o grande organizador do evento de hoje, e aí depois nós teremos aqui alguns importantes minutos para que possamos falar desse tema mais atual do que nunca. Obrigada, Fábio, pela organização. Passo a palavra para você. Obrigado, Fabi, doutora Fabiana, mas aqui estamos entre amigos, então vou chamá-la de Fabi, que eu não consigo chamá-la de outra coisa, a não ser a nossa Fabi, uma pessoa que eu admiro bastante, como eu sempre digo, uma inspiração. Agradeço a presença dos nossos palestrantes, a Dani, o Pedro. Então, em alguns momentos eu vou chamar de Pedrão, né, porque também é um amigo querido, né, o nosso músico aí, o rapaz do violão, quando precisamos estar ele com o violão lá para nos alegrar com a música. Mas vamos falar um pouco sobre esse tema tão bacana, tão importante, principalmente no momento que estamos vivendo hoje, né? Então, agradeço a todos vocês que estão presentes aí, um pessoal do Brasil inteiro praticamente, né? E vamos juntos, né, participar desse evento tão importante. Quem tiver com chá ou um café, como a Fabi está, aproveita aí, vamos tomar o nosso café, a nossa água, o nosso chá,
e aproveitar esse assunto tão importante que esses expositores fantásticos estão aí para expor para a gente. Obrigado pela atenção aí de todos vocês. Bom, eu não sei se você, Ana, quer falar alguma coisa, o Rodrigo, antes da gente passar para os nossos palestrantes, rapidamente, das considerações iniciais de vocês. Eu quero cumprimentar o presidente da mesa, a doutora Fabiana, cumprimentar a Daniele, o Pedro, o doutor Fábio, o Rodrigo, acadêmico de Direito, e dizer que é um prazer estar aqui nesse momento com vocês, tá? Boa sorte a todo mundo. Olá, tudo bem? Gostaria de saudar a doutora Fabiana, se me permite chamá-la de Fabi também, aos doutores Pedro, doutora Daniele, ao Fabião, a Ana, minha nobre colega acadêmica, e agradecer ao convite, né, feito pela doutora, nossa presidente da CAGE, da Comissão de Acadêmicos de Direito da OAB de São Paulo, doutora Adriana Cecílio Marco dos Santos, a Daniele Trader. Também agradecer em nome de todos os acadêmicos e acadêmicas aqui presentes, e também agradecer ao nosso presidente da seccional, doutor Caio Augusto, e manifestar aqui o meu apoio e total suporte e solidariedade ao nosso presidente federal, Felipe Santa Cruz. E muito obrigado pelo convite e desejo a todos uma excelente palestra. Eu tenho certeza que será uma rica palestra, um conteúdo muito rico. Muito obrigado. Bom, sem mais delongas, né? Vamos passar a palavra para os nossos palestrantes, né? Eu acho que é o Pedrão que vai começar falando. Se eu estiver equivocado, vocês me corrijam, por favor. A única coisa que eu sei é que o caderninho está na mão, caneta também, estou pronto para anotar tudo. Pedrão, com você a palavra, meu amigo, e obrigado novamente aí. Olá, gente, olá a todos. Agradecer a oportunidade aí de poder palestrar, poder falar um pouquinho sobre nossa área de psicologia em uma das ordens mais importantes aí do Brasil, da cidade de São Paulo também, do estado de São Paulo. Então, fico muito honrado e muito agradecido. Dani, você quer falar um pouquinho antes da gente começar? Quero dar boa tarde a todos antes da gente começar a falar propriamente do tema, né? Também agradecer pela oportunidade e, assim como já foi apresentado aqui, é isso. Muito obrigada e vamos embarcar nessa, então, para a gente entender um pouquinho mais sobre como é a inteligência emocional, como é esse momento, né, viver com a inteligência emocional e entender um pouquinho do que a gente pode levar para a nossa vida daqui. É isso. Vou começar a apresentação dos slides. Bom, pessoal, a gente vai começar falando basicamente sobre o que é emoção. Antes da gente começar a falar sobre inteligência emocional, a gente precisa definir sobre isso, né? Definir sobre a importância da emoção na nossa vida, na vida de todas as pessoas. As emoções, elas fazem parte de todos nós, né? Elas são uma parte importante para questões de decisão e também são questões instintivas do ser humano. Então, todos nós temos essa emoção de modo normal, de modo natural, tá? Basicamente, a diferença entre emoção e sentimento, né? A emoção, na verdade, é um conjunto de respostas químicas e neurais do nosso cérebro que são estímulos de um ambiente, estímulos daquilo que a gente está vivenciando. O sentimento é a forma como a gente vai sentir essas emoções. Sentir a tristeza, sentir a raiva, sentir o medo.
E aí, algumas linhas da psicologia, até falar um pouquinho da minha, eu sou psicólogo que atuo na linha de terapia cognitivo-comportamental. E é uma linha voltada mais para questões de cognição, que é formação de pensamento, formação de ideias, de aprendizado, juntamente com expressões corporais, aprendimentos, ensinamentos corporais, que podem trazer benefícios para todos nós. A minha linha, a gente vai falar muito da questão que o problema não é, na verdade, o que é a situação que a gente está vivendo, mas sim como a gente encara ele, como a gente sente ele e como que a gente vai responder a esses problemas. Então, pensando nisso, principalmente a nossa linha aqui da terapia cognitivo-comportamental, que eu falo um pouco mais de propriedade, a Dani é psicanalista. Então, a gente tem uma conversa bem rica em duas linhas aqui que possam se complementar, podem conversar, podem falar um pouco mais. Mas a gente tem 5 pensamentos de emoções, cinco emoções básicas para exercer, né? São a raiva, medo, alegria, tristeza e nojo. Que nada mais é a representação daquele filme Divertidamente da Disney, que muita gente acha que é um filme para criança somente, mas não. Na verdade, é um filme que retrata muito bem como que é a formação das emoções, como são as formações das emoções, o trabalho delas desde uma infância até a idade adulta e na velhice, como a gente encara essas emoções. Pode passar, Dani. Então, definindo um pouquinho mais elas, o sentimento de raiva, por exemplo, ele é um sentimento de resposta a um perigo, resposta a um momento de reação que você precisa ter uma reação um pouco mais agressiva. É um momento, é uma emoção que exige força física, exige pensamento rápido, pensamento agressivo, muitas vezes, para se defender. A raiva é uma emoção de defesa, é uma emoção de trabalho de defesa. O medo, ele já é uma emoção natural do ser humano. Muitas pessoas acham que ter medo é uma coisa ruim. Pelo contrário, o medo, na verdade, ele te traz atenção, ele te traz o momento certo para você conseguir dosar e também conseguir antecipar, no sentido de eu posso me planejar, eu posso conseguir aqui dosar o que pode dar certo, o que pode dar errado. Então, o medo é uma coisa que vem no despertar atenção. Só que aí, o medo ele tem caráter muito pessoal, que gera uma insegurança naquela pessoa que está sentindo, que está com essa emoção aflorada, mas também ele tem um caráter irracional ou racional. Pensando desse lado, a gente tem que ver que, assim, o medo racional é o medo de acontecer algo. É aquele medo de, por exemplo, você estar em cima de uma escada, você tem medo, as pessoas falam que você tem medo de altura, né? Mas, na verdade, você não tem medo de altura, você tem medo de cair. Isso é um medo racional, porque existe um perigo, existe uma situação ali que o seu corpo está em perigo, sua mente está em perigo, e isso gera essa emoção em você e você vai sentir este medo. Agora, existem também medos irracionais, que uma pessoa mais adulta, uma pessoa que tem conhecimento, por exemplo, ter medo de monstros. É um medo irracional por conta de ser uma coisa que não existe, um artefato que não existe no nosso mundo, né? E você ter medo disso acaba se tornando irracional por quê? Também existe uma questão de algumas doenças, como esquizofrenia, por exemplo, paranoide, onde você tem alucinações e coisas desse tipo, aquele medo se torna real para a pessoa. Porém, são coisas que não existem, e por isso que a gente acaba atribuindo como um medo irracional, um medo daquilo que não existe, aquilo que não tem físico, aquilo que não está presente em nós, né? Pode passar, Dani. E aí temos alegria e tristeza, né? A alegria, ela é a emoção de felicidade por coisas que a gente gosta, comidas que a gente gosta de comer, quando a gente vai degustá-las.
momentos com familiares, amigos, de diversão. É uma produção de serotonina. É uma produção do hormônio da serotonina, que é o hormônio da felicidade, é o hormônio da alegria. Então, essa é a emoção relacionada diretamente com a felicidade da pessoa. Ser uma pessoa alegre e estar alegre são coisas diferentes. Ser uma pessoa alegre é aquela que vai ver o mundo de uma forma mais positiva, mais colorida. Ela tá a maior parte dos momentos ela tá feliz, brincando, pulando, dando risada. Estar feliz, estar alegre, né? É aquele momento relacionado àquele estímulo que recebeu. Já a tristeza é uma emoção que ela acaba sendo recorrente por conta de algum acontecimento ou de algum fato que foi ocorrido, que gera desânimo, gera esse sentimento de rebaixamento de humor, a gente fica sem muita vontade de fazer algumas coisas, sem vontade de comer. E essa tristeza, a comum, né, a tristeza comum, que nós todos estamos prontos para tê-las e sujeitos a tê-las, essas tristezas, ela geralmente dura, em média, 20 dias, mais ou menos, né? Se ela durar muito mais do que isso, é hora da gente começar a pensar em buscar ajuda profissional. Uma tristeza exagerada por mais de 20 dias por conta de um único fato, ela pode ser uma tristeza um pouco mais patológica, que aí pode se desenvolver uma depressão. Isso em níveis leves, moderados ou graves, que é quando a gente faz a utilização de medicamentos. Então, prestar atenção de quanto tempo a gente está triste, o porquê nós estamos tristes, entender o porquê essa tristeza está nos assolando, se são vários momentos diferentes, que aconteceram coisas diferentes, que geraram tristezas diferentes, ou se é uma tristeza que vem recorrente de tanto tempo, que vem assolando há tanto tempo, e até uma falta de identificação dessa tristeza durante todo esse tempo. É necessário a gente começar a pensar em partir para um tratamento psicológico e, em casos mais graves, psiquiátrico também. Pode passar, Dani. E aí nós temos o nojo. O nojo nada mais é do que uma emoção extremamente primitiva do nosso ser. Ele vai causar a repulsa, vai causar o estranhamento, seja ele por questões olfativas, táteis, auditivas, visuais. O nojo é uma expressão e uma emoção que não é muito usada, mas ela acaba sendo uma das 5 básicas. Porque é ela que impede de uma criança, por exemplo, ser envenenada, ela que impede a gente de tocar ou sentir gostos que sejam prejudiciais ao nosso corpo, e ele que vai dar essa proteção. Então é um mecanismo de defesa, é um mecanismo primitivo do nosso ser. Pode passar, Dani. Bom, agora a gente vai entrar um pouquinho na inteligência emocional de fato, porque o Pedrão deu um panorama aí das emoções básicas para a gente, e é para a gente começar a entender um pouco mais sobre quais são essas principais emoções que compõem o nosso estado de humor, né? Como a gente reage ao mundo. A inteligência emocional, se você der um Google, o primeiro nome que vai aparecer é Daniel Goleman. Isso porque ele foi um psicólogo que teorizou todo esse termo que apareceu nos anos 90, 1990, de 2 psicólogos numa revista de psicologia, que era uma idealização assim oposta ao QI, o quociente de inteligência, né? Porque naquele período, e até hoje um pouco, mas com a vinda da inteligência emocional, a gente tem um outro cenário. O QI ele era super valorizado, né? Os testes de inteligência eram usados para, por exemplo, fazer um diagnóstico psicológico, em entrevistas de emprego. Até hoje, quem já tirou carta já fez algum tipo de teste, né? Sabe aquele teste que você faz? O do livrinho, que você vai encontrando uma sequência lógica nas imagens, aquele que você vai fazendo uns risquinhos. Se você tirou carta, você já passou por um teste de inteligência. E aí, numa época em que
o QI é super valorizado, né, para definir quais são as pessoas que têm capacidade ou não de ter sucesso acadêmico ou profissional, esse termo, inteligência emocional, chega para ampliar um pouco mais a nossa visão. Porque o QI, ele é uma forma de enxergar o ser humano também, né? É uma forma de medir as capacidades das pessoas. Por exemplo, as crianças que eram testadas através dessa escala, né, do QI, elas eram classificadas para saber se estavam com a idade intelectual correspondente à sua idade física, abaixo ou acima. Então, era uma forma de tentar entender o ser humano, tentar entender quais são as habilidades desenvolvidas em algumas pessoas e outras não. E aí, a inteligência emocional, como eu falei, ela abre esse leque. Por quê? Porque a inteligência emocional começa a trazer algumas habilidades que também são essenciais para o desempenho de uma tarefa, seja no âmbito acadêmico ou profissional, né? Que é a forma como a gente, principalmente, né, como a gente troca e se relaciona com as pessoas. E aí, para a gente entender a inteligência emocional, eu trouxe aqui 5 domínios principais das pessoas que têm a inteligência emocional bem desenvolvida. Bem desenvolvida ou desenvolvida em até certo ponto, tá? E aí, é legal que vocês, enquanto eu vou explicando cada um desses tópicos, possam se observando, sabe? Se encaixando, lembrando de situações em que você se viu precisando fazer isso, ou uma situação que foi super importante, ter tal tipo de habilidade, certo? Então, eu vou passar aqui por esses tópicos para a gente entender um pouco mais. Conhecer a si mesmo. Bom, é o ponto principal da inteligência emocional. É poder se observar. Entender como que essas emoções ocorrem dentro de você. Porque, assim, quando a gente nasce, isso mostra muito nesse filme que o Pedrão citou, Divertidamente. Inclusive, a gente vai citar bastante aqui, porque esse filme ilustra muito bem a inteligência emocional. E eu, inclusive, recomendo muito que vocês assistam depois daqui, se der uma curiosidade, uma vontade de entender de uma forma mais ilustrativa tudo isso, porque ele explica, assim, passo a passo, e bem no início já mostra a Riley, que é a personagem principal, nascendo, e essas emoções básicas que o Pedrão falou, já ali se manifestando. Então, a gente nasce, a gente não tem domínio da linguagem para se comunicar, a gente não tem todos os sentidos todos desenvolvidos, como a visão, que leva um tempinho para se desenvolver logo depois do nascimento, né? Mas nós temos as emoções, que são aquelas que nos ajudam a entender o mundo, a ler o mundo, interpretar de alguma forma e emitir respostas para esse mundo para receber uma contra-resposta também. Então, as emoções, elas estão com a gente desde o início da nossa vida, desde quando a gente não tinha capacidade de simbolizar, de verbalizar. Conhecer a si mesmo, então, envolve entender quais são essas emoções predominantes em nós. Se você fosse pensar agora, qual que é a emoção predominante de hoje, desde que você acordou até agora? Tentar entender um pouquinho por que essa emoção foi predominante. Ou a combinação de duas emoções. Porque a partir dessas emoções básicas que o Pedrão falou, várias outras emoções são geradas a partir da combinação delas. Né? Por exemplo, a ansiedade, a repulsa, a ira, o pânico. Né? Então, conhecer a si mesmo envolve analisar qual é o uso dessas emoções conforme o meio vai te dando estímulos, tá? E essas emoções, elas são assertivas? Ou seja, você consegue usá-las em acordo com o que está acontecendo externamente para conseguir o que você deseja? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E aí, como segundo domínio da inteligência emocional, lidar com as suas emoções. E aí eu quero deixar aqui bem em caixa alta, tá? Lidar com as suas emoções não é evitar emoções desagradáveis, emoções não tão legais, quanto a tristeza, por exemplo. Isso também mostra bastante no filme, né? A alegria, que é a emoção que está narrando o filme, né? Que está explicando ali pra gente tudo que está acontecendo, ela evita muito a tristeza, né? Ela está o tempo todo ali empurrando a tristeza de lado, desde que ela aparece. E isso reflete um pouco na sociedade em que a gente vive, né?
A gente precisa estar bem o tempo todo, a gente precisa estar feliz o tempo todo, a gente precisa ser produtivo o tempo todo. E isso é uma supervalorização dessas emoções, tipo a alegria, que ajudam no momento mais criativo, no momento de produção, e a desvalorização de algumas emoções, como a tristeza, que na verdade é super importante. E aí, lidar com as suas emoções não é, então, esse evitar algumas coisas. É você entender o que está acontecendo, qual é o estímulo do meio que está te causando isso, qual é a emoção que você está vivenciando nesse momento, quais foram as outras vezes que essa emoção apareceu e como eu posso reagir para conseguir uma resposta que eu desejo desse meio. A saúde mental, ela está nesse equilíbrio das emoções. Por exemplo, quando você não está, quando você está muito triste, está num estado depressivo, não no transtorno depressão, tá? Aqui eu estou falando só do estado depressivo, que é diferente. Quando você está num estado mais depressivo, interno, aconteceu alguma coisa que te deixou triste, você perdeu alguma coisa, talvez você possa usar do seu autoconhecimento para trazer mecanismos para você, para se motivar, para se sentir um pouco melhor, para entender qual cuidado você precisa, né? Qual que é o tipo de colo que você precisa para se cuidar mesmo. Então, a saúde mental, ela anda nesse equilíbrio das emoções, não é no domínio de uma, entende? Porque a vida acontece, o tempo todo coisas acontecem que nos influenciam, e aí a gente está exposto a sentir, estamos passíveis, aliás, de sentir várias coisas o tempo todo, né? E aí as emoções ficam lá. Bem como no filme mesmo, uma querendo assumir o controle, aí depois corre a outra, vem querer assumir o controle também, e aí criam aquelas bolinhas de emoções que vão sendo guardadas, né, na memória da personagem principal. E é isso mesmo, viver é estar em constante mudanças, né? E a saúde mental está em encontrar esse equilíbrio. Se você está num estado mais agitado, o que você pode fazer para se cuidar? E aí já envolve o terceiro tópico do domínio da inteligência emocional, que é usá-las a seu favor. Que nada mais é do que você entender o que você pode fazer nesse meio. Talvez você não consiga modificar esse meio, que é a maioria dos casos, né? A gente não consegue mudar as pessoas ao nosso redor. E aquela pessoa me faz passar raiva, porque ela faz aquilo, ela fala muito alto. E você não vai mudar isso na pessoa. Você consegue comunicar, você consegue passar o que você está sentindo, tentar entrar num acordo. Mas o que você domina mesmo são as suas emoções. O que você pode fazer para se sentir melhor? Se retirar desse ambiente? Talvez. Talvez essa seja uma opção. Então, isso que é usar essas emoções a seu favor. Peraí que eu estou com a tela na frente. Agora, um dos domínios da inteligência emocional é reconhecer as emoções no outro. Bom, depois que você tem uma compreensão de si, de como você está reagindo a esse meio, o que está acontecendo aqui internamente, está fazendo uma análise disso, você pode entender como as pessoas podem estar se sentindo também. Porque nós somos seres sociáveis, né? Nós estamos o tempo todo nos relacionando com as pessoas. Tudo bem que a gente está numa pandemia, a gente está num momento de isolamento social, então isso está um pouquinho travado, mas ainda assim a gente está se relacionando, né? Estamos aqui hoje conversando sobre esse tema, estamos aqui ouvindo alguma coisa. Então a gente está se relacionando o tempo todo. Então é super importante conhecer como as pessoas se sentem emocionalmente em resposta àquilo que você traz, àquilo que você está dizendo. Por exemplo, e aí já entrando um pouquinho em lidar com os relacionamentos também, né? Porque aí a gente entende que fazer esse meio termo entre as suas emoções e as emoções dos outros também é encontrar uma forma de se conectar, de se relacionar. Você chega em um lugar em que seu amigo está num estado mais depressivo, ele está chateado, aconteceu alguma coisa, então ele está mais introspectivo, mais fechado, com a cabeça baixa, e você chega super feliz, contando sobre as suas vantagens, contando sobre as coisas que você conquistou e tal. Talvez, na maioria dos casos, você não vá conseguir uma resposta desse amigo com relação a tudo isso que você está contando. Porque o estado emocional dele está diferente do seu.
Então, você não vai conseguir a resposta que você deseja, que é tipo, vamos comemorar junto, legal. Talvez essa pessoa até se esforce bastante, mas é um pouco mais difícil, né? E o contrário também, né? Quando você tá se sentindo mais no estado mais depressivo e outra pessoa vem super feliz, então imagina, né, essa troca. E lidar com os relacionamentos é tentar entender um pouquinho que aquilo que eu sinto é diferente do que aquela pessoa sente. Mas eu conheço as emoções por mim, por viver no meu corpo, eu conheço como é para aquela pessoa, que aí entra a empatia, né? Se colocar no lugar do outro, tentar entender como que essa pessoa vive esse mundo dela. Beleza? Então, esses são os domínios da inteligência emocional, para a gente entender um pouquinho quais são essas habilidades que a gente pode desenvolver. Porque a inteligência emocional ela pode ser desenvolvida desde o início da vida. Porque, como eu falei, desde o início da vida a gente tem essas emoções básicas. A gente usa essas emoções. Então, a inteligência emocional ela não é algo também estático, sabe? Que você treina super num dia, tô aqui, ó, cheguei num parâmetro aqui e depois não preciso fazer mais nada, não preciso treinar mais nada. Não, é um trabalho constante. É a mesma coisa que você malhar os músculos, por exemplo. Se você parar de malhar, o músculo vai voltando aos poucos no seu estado natural, como era antes de você estimulá-los. Então, inteligência emocional é isso, é colocar em prática todo dia. E aí depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre coisas que ajudam a desenvolver a inteligência emocional. Coisas que ajudam a passar por esses 5 domínios que eu passei aqui com vocês. Mas só dando um spoiler, uma das coisas que ajuda bastante é fazer a terapia. Porque um dos papéis principais da terapia é parar 1 hora no meio daquela semana para você se observar, para você contar para alguma pessoa o que estava acontecendo, o que você sentiu, e você se ouvir também, porque na terapia você se ouve muito. Então, esse é um momento de autorreflexão que já passa por esses domínios. E aí, a terapia tem muitos papéis, né? Mas um deles, um dos principais, é esse, é se observar, se encontrar naquilo que em tudo que está acontecendo na sua vida, certo? Pedrão? Você tá mudo, Pedrão. Opa, voltei? Vamos lá. Falando um pouquinho, tá todo mundo, tá conseguindo me ouvir, Dani? Ok. Vamos lá. Então, a gente falando um pouquinho sobre essa questão de mente racional e mente emocional, nós temos no nosso cérebro 2 hemisférios, esquerdo e direito. Sendo que cada um deles tem uma função exata para nossa comunicação no corpo. Então, a mente emocional e mente racional são tipos de respostas que o nosso cérebro vai dar. Algumas poucas coisas, como, por exemplo, aprender um instrumento musical, comunicam os dois lados do cérebro de forma equilibrada, de forma instantânea, praticamente. Por quê? Na música, quando você vai aprender um instrumento como o violão, que é um instrumento que eu toco, vou usar ele como exemplo, tá? Você utilizar as notas de cada casa, de cada corda, você saber os espaçamentos, saber onde estão cada nota, você tem que ter uma mente mais analítica, você entender o que é uma métrica, o que é o ritmo, e com isso você trabalhar a sua parte analítica, a sua parte racional. Você saber que aquele ponto você precisa desenvolver um pouco mais, para você ter um pouco mais de técnica. Só que a música, sem a parte emocional, sem a parte instintiva, de sentimentos, da gente falar daquilo que a gente está sentindo, da gente expressar aquilo que a gente está sentindo, não faz muito sentido, vira apenas um exercício, né? Então, o nosso cérebro ele vai se desenvolver e vai ter essa resposta dupla nesses 2 momentos. Pode passar, Dani. Nesses 2 hemisférios, né? Que eles vão interagir, de fato, com o outro para formar a nossa mente. Assim, então, a nossa mente racional ela vai agir com essa parte
de entendimento, de análise, de você ler de uma forma mais racional e fria sobre aquilo que está acontecendo, sobre o mundo que está acontecendo. Mas a gente não consegue descartar a nossa emoção nessa hora. Justamente por quê? Porque somos feitos de emoções. Temos emoções a todo momento. Ela interage com todos os nossos campos. Então, se a gente não consegue deixá-los equilibrados, deixá-los de uma maneira tranquila para que possam se exercitar, possam se expressar, a gente acaba sendo tomado por algum deles. Ah, mas tem como ser totalmente racional ou totalmente emocional? Não, justamente por aquilo que a gente está falando. São dois tipos de respostas que estão trabalhando em conjunto. Elas se completam, elas se desenvolvem juntamente, né? Então, quando a gente tem uma mente... quando nós estamos em uma situação de maior cunho emocional, que nós estamos muito envolvidos com aquilo, a nossa mente emocional tende a tomar a frente, tende a ser a resposta principal. São momentos que a gente precisa entender que às vezes a gente não vai conseguir ter essa inteligência emocional, a gente não vai conseguir ter esse desenvolvimento pleno, e a gente vai ter que entender que aquele momento a gente vai precisar parar, olhar para nós mesmos, entender o porquê que aquilo está afetando tanto a gente e sair daquela situação. Por exemplo, eu como um psicólogo na clínica, se chega um paciente que eu tenho um envolvimento muito emocional com ele, eu não vou ter como ajudá-lo de uma maneira analítica, eu tenho que parar e entender que eu vou ter que encaminhá-lo para outro profissional, para um profissional que seja mais adequado àquela situação, que ele possa trabalhar e possa ajudar de uma forma mais analítica, que essa é a nossa função como psicólogo. Assim como vocês, advogados, em momentos de envolvimento emocional, não podem pegar um caso, não podem simplesmente se envolver com aquilo de uma maneira que vai atrapalhar o seu julgamento, vai atrapalhar o seu trabalho, vai atrapalhar aquela sua visão que possa ser mais clara. Então, a fonte da inteligência emocional, quando a gente fala desses dois tipos de mente, esses dois tipos de resposta, e o que é primordial é o equilíbrio. Saber que as suas emoções vão mexer com você conhecê-las, você entendê-las, e trabalhar juntamente com a sua resposta racional, sua resposta analítica, sua resposta que vai entender de uma maneira mais clara e mais evidente sobre aquele caso que você está trabalhando. E pode passar, Dani. Isso. E aí, a gente tem uma questão que é a paixão. A paixão, ela é capaz de alterar diversos aspectos do nosso comportamento. Ela é uma impulsividade muito exacerbada, muito exagerada. A paixão, ela te veda a visão clara e evidente daquilo que acontece, daquilo que está acontecendo à sua volta. Então, existe essa impulsividade, um desespero e essa inquietação que são características que são associadas a essa paixão, são associadas a esse descontrole emocional, esse lado emocional engolindo praticamente o lado racional. E isso é muito prejudicial, porque você perde toda a sua capacidade de entender o que é de fato real, o que é de fato benéfico e o que é de fato para ser respondido da melhor forma possível dentro de uma situação, seja ela de trabalho, seja ela de família, seja ela entre amizades, porque a inteligência emocional ela não é somente em um momento ou outro. A inteligência emocional, como a Dani vem falando, ela é composta por uma rede de comunicações, uma rede de vivências que a gente tem a todo instante na nossa vida. Então, trabalhá-la é muito importante. Desenvolvê-la é muito importante. Pode dar seguimento, Dani.
Bom, contribuição das inteligências múltiplas. Enquanto a teoria da inteligência emocional estava sendo desenvolvida por Daniel Goleman e outros psicólogos, outra teoria também estava sendo desenvolvida. Outro teórico, Howard Gardner, estava pensando também, incomodado, né, com aquela questão do QI, que era uma visão unitária das pessoas, sabe, uma visão fechada, criou a teoria das inteligências múltiplas. E o que é essa teoria? Gardner postula 7 inteligências distintas humanas, capazes de serem desenvolvidas e estimuladas e observadas em testes também, além daquelas que estavam inclusas no TI. Então, no QI. Então, a gente tem nessa teoria dele a inteligência musical, por exemplo, que é a capacidade, a habilidade de você reconhecer tons, de você criar uma composição com tons e de você memorizar, por exemplo. É claro que envolve muito mais do que isso, só dando um panorama geral. A inteligência linguística, que é a capacidade de você se comunicar através da fala, de você fazer interpretação de textos e de você descrever um estado, seja emocional, seja algo que você está observando, através da fala, através da nossa língua. Inteligência lógico-matemática, que é a capacidade de você fazer cálculos, de você entender algo abstrato através de cálculos e chegar no resultado de forma assertiva. E aí, esses são alguns exemplos. Só que eu quero chamar a atenção aqui hoje para 2 inteligências em especial que ele postula nessa teoria, porque elas conversam muito com a inteligência emocional. Então, é uma outra teoria independente, mas que estava sendo desenvolvida também nas emoções, dos usos das emoções nas nossas capacidades intelectuais. Vou tirar da frente. A inteligência intrapessoal, a capacidade de compreender a si mesmo. E a inteligência interpessoal, que é a capacidade de compreender os outros. Então, aqui na inteligência intrapessoal, a gente tem as habilidades de autoobservação, de mergulho profundamente em nossas sensações, emoções, construções, a forma que a gente aprendeu a amar, a forma que a gente aprendeu a se relacionar com as pessoas, a forma que a gente aprendeu a funcionar no meio, a conseguir as respostas desejadas. Então, essa inteligência está muito ligada ao seu próprio eu, à sua observação. Tá? Então, existem pessoas que têm essa inteligência muito bem desenvolvida e que chegam numa análise, por exemplo, já contando o que aconteceu e a análise que ela fez de si mesma com relação a isso, quando aconteceu lá atrás, talvez na infância isso, que aí teve relação com o que aconteceu aqui no futuro. Essa inteligência, ela pode ser desenvolvida como? Através da terapia, que eu já falei para vocês, através da anotação em criação de um diário, por exemplo, através de conversas com amigos, que você tenha liberdade e a segurança de falar um pouco mais sobre você mesmo. E ela está envolvida em algumas profissões. Algumas profissões, elas demandam essa habilidade de forma essencial. Como, por exemplo, nós, psicólogos. A gente precisa se entender para, então, poder compreender o outro. Então, é o primeiro passo, a gente fazer análise. O psicólogo, ele precisa estar em análise também, precisa se cuidar para poder cuidar do outro. Artistas, por exemplo, né? Pessoas que compõem músicas, que criam obras de arte. Para você ter um acesso criativo, para você criar uma obra, você precisa estar em contato com a sua essência, com o seu eu, para conseguir descrever aquilo que você está sentindo na obra. Por quê? Porque a obra de arte é isso, é uma forma de expressão, é uma comunicação de algo interno para o externo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que me veio na mente. A música Marília Mendonça, acho que é Marília Mendonça. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. E aí o Pedrão já está dando risada porque eu usei essa mesma música numa outra palestra nossa para falar um pouquinho sobre amor líquido, sociedade líquida, né? Que é um outro tema. Mas
por que que essa música fez sucesso, né? Por que que tantas pessoas se identificam com algumas músicas assim? Porque o artista, quando compõe a sua música, ele descreve um estado emocional interno, ele descreve algo que ele sente que está acontecendo com ele. Ela estava descrevendo: caramba, eu só gosto das pessoas que não gostam de mim. Então, vou criar música. Coloquei um ritmo, e aí entra a inteligência musical, né, que a gente tentou. Coloco dentro de um ritmo, vou rimar tais palavras, coloco nessa ordem, pronto, criei uma obra. Então, essa inteligência interpessoal, ela entra muito nesses momentos de criação, porque você precisa usar as suas ferramentas internas para isso. Aí, a inteligência interpessoal, que é a capacidade de compreender os outros. Aqui a gente está falando um pouquinho da habilidade de fazer uma leitura do ambiente, uma leitura de onde você está, quem são as pessoas que estão nesse lugar, o que o corpo dessas pessoas está dizendo, né? O que esse corpo que movimenta, que pouco se mexe, ou que está mais rígido, o que ele quer dizer? As expressões faciais. Essa inteligência envolve também muito a capacidade de entender as microexpressões que as pessoas transmitem para poder se comunicar. O que a pessoa está passando naquele momento? Às vezes, uma mesma frase dita em tal tom de voz significa uma coisa, em outro tom de voz significa outra coisa. Então, essa inteligência, assim como a outra que eu falei anteriormente, também está muito presente em algumas profissões. E aí, a psicologia, por exemplo, a gente precisa muito usar essa inteligência. A gente desenvolve muito a capacidade de analisar outra pessoa, de chegar o mais próximo possível de compreender a realidade daquela pessoa, quais são as coisas que as motivam, quais são seus valores. E também para advogados, né? Porque você, além de entender toda a parte teórica, de entender sobre leis, de como se portar em tal situação, como se colocar em determinados lugares, você também precisa comunicar com o seu cliente, você precisa entender qual é a necessidade daquela pessoa que está na sua frente, o que é importante para ela, quais são os seus valores, para aí sim ir para a parte da teoria, né, para você pensar como ajudar. Tá? Então, queria descrever essas duas inteligências aqui, dessa outra teoria alternativa, porque conversa muito com essa necessidade, ressalta para a gente essa importância das emoções no meio que a gente vive, tanto pessoal quanto profissional, acadêmico, certo? E aí, a gente pensando, na verdade, como que se encaixa, né, essa inteligência emocional com o momento que a gente vive, momento de pandemia, momento de quarentena para muitas pessoas. Pode passar, Dani. Ao falarmos sobre a inteligência emocional, principalmente nesse momento, precisamos ter, na verdade, estratégias e maneiras funcionais de responder a esse momento que a gente está vivendo. Por quê? Se a gente entra numa onda de respostas disfuncionais, que eu vou falar das 3 principais aqui, nós vamos acabar não resolvendo nada do que a gente precisa resolver. Vamos nos entregar a um momento de dificuldade e vamos esquecer que, na verdade, tem um mundo ainda a se viver, porém com restrições. Então, a gente precisa entender essas respostas disfuncionais, essas respostas que não nos trazem resoluções, não nos trazem benefícios, para a gente conseguir planejar e traçar estratégias que sejam funcionais, que sejam positivas para o nosso dia a dia, para a nossa vivência. Pode passar, Anny. Então, pensando nisso, gente, eu não vou entrar em cunho político aqui, tá? Mas são fatos que a gente precisa pensar, que a gente precisa levantar e aprender com eles de certa forma, né? Existem 3 respostas que foram bastante disfuncionais na nossa sociedade, não somente como o Brasil, mas como o mundo, que a primeira delas são os negacionistas, que são as pessoas que negam um fato real, seja ela essa negação por má fé
ou por falta de conhecimento, né, uma ignorância, mas elas negam que exista, de fato, uma pandemia, que exista um vírus que está realmente assolando o nosso mundo, assolando nossa sociedade, que causou esse vírus três grandes crises principais, três pilares da grande crise, né? Que é a crise econômica, uma crise de saúde, que foi a principal crise que aconteceu dentro da nossa sociedade, e uma crise política, onde acabou realmente tendo evidências e discursos de ódio extremamente disfuncionais dentro da nossa sociedade. Temos os saudosistas também, que são pessoas que vivem num passado que já não existe mais. São aquelas pessoas que falam, nossa, mas no meu tempo isso não acontecia. Tudo bem, mas o seu tempo não é esse, não é aquele mais. O seu tempo é o presente. O seu tempo, ele é o agora. O que passou faz parte de você, mas não faz parte mais do tempo atual. Então, você se apegar a uma realidade que não existe mais, que não tem mais sentido, porque o tempo mudou, as pessoas mudaram, o mundo mudou, a sociedade mudou, a política mudou. Você se apegar num passado se torna uma pessoa que realmente não consegue vivenciá-lo, vivenciar um presente, que nada mais é o que a própria palavra diz. Um presente, nós vivenciarmos agora. É um presente para a gente. Entender esse mundo hoje e tentar mudar para melhor. Pessoas que vivem muito num passado são pessoas que acabam por muitas vezes se desenvolvendo depressão, como a gente falou. E pessoas que vivem muito no futuro são pessoas que desenvolvem muitas vezes ansiedade patológica. Todos nós temos ansiedades. A ansiedade pode ser boa e pode ser ruim. Depende de como que a gente vai tratar e vai cuidar dela. Quando você se planeja, e não num sentido de previsão, mas sim num sentido de você antecipar um erro, você consegue controlar um pouco mais essa ansiedade. Você consegue dar um passo mais assertivo, né? E também, dentro dessas respostas disfuncionais, temos os histéricos, que são as pessoas que eu particularmente não gosto de usar esta palavra histérico, mas é um termo técnico que a gente ainda usa para pessoas que são um pouco mais desesperadas, pessoas que exageram, que veem um pequeno problema, que não é pequeno nesse caso, que a gente está falando sobre pandemia, mas elas aumentam de uma maneira que ele triplica, quadruplica de tamanho. Então, o quanto isso também é prejudicial. E aí, até o professor Karnal, né, o professor Leandro Karnal, que eu vou citar um pouco mais aqui agora, ele fala sobre o desespero das pessoas ao entrar numa pandemia, entrar numa quarentena, onde elas começaram a estocar papéis higiênicos. Mas não pensaram que, na verdade, o vírus, ele é um vírus respiratório. Se fosse um vírus intestinal, por exemplo, talvez faria sentido a gente estocar papel higiênico, né? Mas a gente precisa pensar. Isso foi um material que a gente tem como exemplo de estoque. Mas pessoas foram aos mercados, fizeram compras enormes e deixaram outras pessoas que não tinham condições financeiras sem conseguir comprar o mínimo, que era um pacote de arroz, um pacote de feijão. Então, o quanto o medo exacerbado, um pânico, uma histeria, um desespero de uma sociedade pode ter causado também outros tipos de doenças, outros tipos de situações doentias. Muitas pessoas morreram por conta do vírus, mas também muitas pessoas morreram por conta de fome, porque não tinham como comprar comida, por conta de uma crise econômica onde foi muito afetado o nosso mundo, falando nem só de Brasil, mas falando de mundo. Então, a gente precisa entender e responder da melhor forma possível essas coisas, esses momentos. Pode passar, Dani. Porque nada mais é do que a gente também ter entendimento sobre aquilo que a gente está vivenciando.
E aí, de novo, o professor Karnal, ele fala, né? Quem nega a crise, quem constrói um mundo perfeito que existia antes da crise não existe mais. Quem tem uma reação histérica não consegue construir reações racionais e funcionais. Não consegue dar respostas, de fato, construtivas. Você não consegue antecipar esses casos, né? Então, a gente precisa ter em mente estratégias. Como que eu posso responder de maneira benéfica? Usando a inteligência emocional. Usando nossa mente racional e emocional em comum acordo e em equilíbrio. Pegando um exemplo de empresa, que eu trabalhei por um bom tempo dentro de um banco e também em startup, a coisa que a gente mais precisa dentro de uma equipe são na verdade, duas coisas. São as pessoas negativas e as pessoas positivas. Por quê? A pessoa que tem um pensamento positivo, ela vai ser aquela entusiasta, vai ser aquela pessoa que vai querer fazer um monte de coisa, vai querer trabalhar sobre várias coisas, vai dar diversas ideias. Mas a gente precisa também da pessoa que tem a mente um pouco mais negativa, porque ela vai te dar segurança, porque ela vai antecipar um possível erro. Talvez esse projeto, fazendo desta forma, não dê certo, porque a gente não pensa em outra coisa. Então, isso é muito uma comunicação conjunta. Existe uma diferenciação que a gente faz de confronto e conflito, né? Você confrontar alguém acaba sendo prejudicial, porque você acaba destruindo as ideias. Você não constrói uma ideia nova. O conflito, ele é benéfico. Quando a gente fala de uma mente positiva e uma mente negativa, elas entrando em confronto, elas vão se destruir. Agora, num conflito, você vai ter uma resposta A e uma resposta B. Unificando essas duas, em vez de destruí-las, tanto ideia A quanto ideia B, a gente pode construir uma ideia C, uma ideia nova. E isso em empresas, por exemplo, é algo muito importante. Porque o que adianta você ter uma equipe se, na verdade, vai a equipe se destruir? A equipe vai ter respostas pejorativas um contra o outro. O sentido de equipe é você trabalhar em conjunto. Então, encontrar novas soluções, não somente aquelas que a gente conhece, criar novas. E com isso sermos em conjunto melhores um para os outros, né? E aí a gente acaba lidando com diversos sentimentos, lidando com diversas coisas. Dentro dessa pandemia, nunca estivemos tão intoxicados por cafeína e por remédios para dormir. Porque nós estamos em casa, pelo menos boa parte da população esteve em casa durante esse tempo, e simplesmente a gente criou uma exigência de produtividade, tanto em funcionários que trabalham para nós, quanto em nós mesmos. Onde o ambiente de lazer, o ambiente de família se uniu com o ambiente de trabalho. E o quão isso está sendo prejudicial para todos nós. Porque nós não paramos para pensar ainda que se eu não paro de trabalhar, eu não descanso. Se eu não descansar, minha produtividade também não vai ser boa. Então a gente precisa aprender a separar esses momentos, separar essas situações e trabalhar de uma maneira que seja melhor para nós e para nossa população, para os nossos funcionários, para as pessoas que trabalham junto com a gente. Então isso tudo acaba se relacionando com a inteligência emocional que a gente está falando aqui. Então, parar para pensar o que eu posso fazer melhor e de maneira melhor, de maneira benéfica, é importante. Sabermos nos organizar horários, organizar as nossas agendas, as coisas que nós precisamos fazer, saber que a gente precisa, de fato, na hora de deitar a cabeça no travesseiro, descansar. E na hora de trabalhar, nós precisamos trabalhar. Então, saber diferenciar isso. E, como a Dani disse também, alguns slides atrás, essa inteligência emocional, ela, além de avaliar os nossos comportamentos, as nossas medidas que a gente tem para dar respostas mediante aos estímulos que recebemos,
ela é importante também para a gente aprender a lidar com os outros, aprender a lidar com um grupo, aprender a lidar com um funcionário, com um colega de equipe, com um colega de trabalho, com um colega de turma. Então, tudo isso é, de fato, a inteligência emocional. É, de fato, trabalharmos de uma maneira cada vez mais benéfica para que possamos ter um mundo mais equilibrado. Nós estamos vendo diversos desequilíbrios, brigas nas ruas, lojas sendo invadidas. Por quê? A nossa emoção está à flor da pele, os nossos sentimentos estão à flor da pele e a gente não está conseguindo raciocinar, a gente não está conseguindo ter uma análise clara e evidente sobre os fatos. Pode passar, Dani. E aí, a gente precisa também entender a questão sobre medo e pânico. O medo, quando a gente falou aqui, ele é uma resposta de atenção. É uma emoção que traz atenção, traz para nós nos prepararmos. O pânico, ao contrário disso, ele vai travar a pessoa. Vai ser a pessoa que vai ter um medo tão exacerbado de viver que ela vai simplesmente se bloquear. Então, o quanto as nossas emoções têm nos dominado, de fato. O quanto essas emoções têm nos incomodado. Então, vamos trabalhá-las. Vamos tentar entendê-las de uma maneira mais clara. E como fazer isso? Visualizando elas, entendendo elas. Pode ser que a gente faça um tipo de exercício que eu vou até passar aqui para vocês. Pode passar o slide dele. O exercício tá no slide, Dani? Não? Tá. Então, vamos pensar então na questão de exercício aqui que eu posso passar para vocês entenderem, né? Dentro da psicologia, a gente tem uma tabela chamada Respostas de Pensamentos Disfuncionais, que é o RPD. Eu vou passar para vocês aqui, eu posso até enviar ou para os organizadores depois colocarem nas redes, que é essa tabela, que é onde você vai anotar uma situação que você vivenciou, o que gerou de emoção aquela situação, qual foi o primeiro pensamento que veio à sua mente, aquele pensamento que te impulsiona ou te retrai para reagir àquela situação. A próxima tabela seria a reação de fato e o resultado daquilo. Então, pensando assim, de novo, né? Situação, emoção, pensamento automático, reação, resultado. Com esses 5 tópicos, a gente consegue identificar quais são os nossos pensamentos e quais são as nossas reações funcionais e disfuncionais para aqueles momentos que nós vivemos. Então, fazer esse exercício pode te dar um pouco mais de desenvolvimento, vai te dar um pouco mais de visão sobre você mesmo e sobre aquilo que você está vivenciando de fato. Tá bom? Dani? E aí, pessoal, se vocês se identificaram com alguma coisa que a gente falou, sentiu vontade de sair apontando o dedo para todo mundo, você estocou o papel higiênico, você fez tal coisa. Vamos lembrar das habilidades da inteligência emocional, que, em primeiro lugar, observar a si mesmo. Por que isso te incomodou também, né? Por que isso é algo que te toca? E aí, entender aquela outra pessoa, né? Qual foi essa necessidade que ela viu? Por que as pessoas reagem dessas formas disfuncionais, sabe? A inteligência emocional, ela envolve abrir essa reflexão para tentar entender para além daquilo que está acontecendo, para além daquilo que a gente está vendo, sabe? Qual foi a motivação das pessoas para fazer isso? Mas aí, por que a gente precisa desenvolver a inteligência emocional, então? Bom, se trazer um ambiente de conforto, trazer um ambiente mais sustentável para todo mundo não for o suficiente para você, eu posso dizer algumas vantagens de desenvolver a inteligência emocional. Por exemplo, comunicações menos violentas. Então, você consegue transmitir o que você quer, entender um pouco melhor o que a pessoa te fala, tendo essa visão aberta.
sabe? Entendendo como ela está se sentindo, como você está se sentindo. Então, a comunicação fica um pouco menos agressiva. Outra vantagem, você atingir os seus objetivos. Porque por mais que a gente não possa controlar a emoção do outro, por mais que a gente não possa mudar o outro, a gente pode mudar a nós mesmos para ainda assim tentar alcançar aquele mesmo objetivo. Não deu certo essa estratégia? Beleza, a gente tem outras formas. Se parar para pensar um pouquinho, aparece 2, 3, 4 outras formas de lidar com a situação. E você se conhecer, você conhecer as suas emoções, é não estar à mercê delas. É não deixar que elas assumam o controle para você. É não deixar que, por exemplo, uma emoção que você está reprimindo há tanto tempo, que você está segurando há tanto tempo, não venha num lugar que não deva. Por exemplo, aquele choro descontrolado que vem. Imagina, você está fazendo a defesa de uma causa, né? Vocês que são advogados, você está apresentando algo para o seu cliente ou para outra pessoa, e aí você acaba tendo um acesso de raiva, um acesso de choro, ou aquela crise de pânico, né? Então, a inteligência emocional é não viver à mercê das nossas emoções. Porque a gente só pode mudar, a gente só pode alterar aquilo que a gente conhece. Aquilo que a gente não conhece, não tem nem por onde começar. Certo? Pensando nisso também, né, Dani, a gente tem que bolar estratégias, né? Pensar, de novo, né, a gente falando sobre estratégias, pensando na elevação do nosso intelecto, nossa educação, nossas leituras, nossas fontes de informação. Tudo isso são coisas que vão fazer bem num sentido de você estar conectado com o mundo, ao mesmo tempo que você está conectado consigo mesmo. O professor Mário Sérgio Cortella, ele tem uma obra que fala sobre a curadoria, que é você saber selecionar livros, imagens, filmes, músicas que te tragam benefícios, que não sejam somente algo vazio, mas que te tragam algum tipo de reflexão, algum tipo de pensamento. Nisso, você se conhecer, você se desenvolver, você entender as coisas que você gosta, coisas que você não gosta, e com isso ir trabalhando de uma maneira melhor e mais coesa, para que possa também ser desenvolvida essa inteligência emocional, para que você tenha esses ganhos. Dentro de uma empresa, dentro de um escritório, a inteligência emocional hoje é um dos pontos mais importantes. Como que a gente vai conseguir lidar com casos, com problemas enormes, muitas vezes, sem poder entender a nós mesmos, sem conseguir ter essa inteligência, sem conseguir ter essas saídas, vai acabar entrando num limbo, né? Você vai acabar errando muito, vai acabar se sentindo muito mal por isso. Então, desenvolver essa inteligência é muito importante. Porém, em todos os momentos nós vamos ter inteligência emocional? Não, porque existem momentos que exigem muito da nossa emoção, exigem muito dos nossos sentimentos. E a gente não vai conseguir ter uma resposta 100% funcional em todos os momentos. E tudo bem. E tudo bem. O importante é a gente ter entendimento deste momento e poder lidá-lo de uma melhor forma. Então, tudo bem estarmos mal em alguns momentos. Não é demérito de ninguém estar num momento triste, passar por uma dificuldade. Mas a gente precisa também ter um entendimento que a gente pode melhorar, que a gente pode buscar essa melhora, buscar esses momentos de melhora. E isso depende de nós. Depende de trabalharmos, depende de abrirmos nossas mentes e corações para nos entendermos. E assim entender o próximo. Ter a empatia num sentido real da palavra. Não é você se colocar no outro, mas você compreender a dor do outro. E você compreender a sua própria dor também. Então, isso é um dos maiores ganhos da inteligência emocional. Isso é o maior desenvolvimento que a gente pode ter na nossa vivência e nossa sociedade. Ah, tava aqui a tabela. Tá mutada, Dani. Olha só quem apareceu, a tabela. Mostra a tabela pro pessoal. Essa é a tabela que o Pedrão falou do exercício, né, para a gente se observar.
Eu acho que ela está fora de lugar, Pedrão. Acho que acabou ficando sem querer fora do lugar. Mas o exercício é basicamente isso, né? Isso que eu estava falando. Então você tem aí a tabela, né, a coluna de situação, de emoção, pensamento automático, reação e solução, para você identificar como que eu estou reagindo e como estou solucionando os momentos da minha vida. Pode ser de uma maneira extremamente benéfica, positiva, extremamente sensacional. Pode ser também que esteja alguma coisa errada. Você visualizar isso de uma maneira mais clara te ajuda também. Ajuda você a ter uma resposta mais funcional naquele momento. Bom, aqui a gente deixa os nossos contatos, então, caso vocês queiram enviar também outras perguntas, caso você queira alguma referência que a gente passou aqui. Caso precise de atendimento psicológico também, nós somos psicólogos, estamos atendendo. Trabalhamos com atendimento clínico e também o nosso programa de podcast. Lá estamos eu, Pedrão e o Bruno Amorim como host. A gente está no segundo programa já que fala um pouquinho mais sobre esse momento de crise, quais são as defesas que levantamos nesse momento de crise, quais são as reações, por que as pessoas reagem de forma tão diferente nesse momento. Então, a gente deixa aqui o contato e também o nome do nosso programa para vocês encontrarem no agregador que vocês costumam usar para ouvir podcast, tá? Tá bem legal, a gente recomenda bastante. E aí, por causa do tempo também, a gente vai encerrando por aqui. Não sei, Fábio, se a gente consegue seguir para as perguntas. Acredito que talvez umas 2 perguntas dê. Olha, primeiro eu quero agradecer. Foi um espetáculo de palestras, né? De palestra. E sim, nós vamos seguir para as perguntas, que o chat aqui também tem algumas, tá? E sem perder muito tempo comigo falando, que os astros aqui são vocês, vamos para as perguntas, tá? Ana, você consegue começar no QIA com as perguntas que está aí? Você vai, né, alternando, tá bom? Por favor. E vamos palestra maravilhosa. Muito obrigada, Daniele. Muito obrigada, Pedro. Tem bastante pergunta, vamos tentar resumir elas, tá? A primeira pergunta é da nossa aluna Maria Fernanda, que ela fala assim: pessoas com transtornos psicológicos, como depressão ou bipolaridade, por exemplo, conseguem desenvolver uma inteligência emocional efetiva? Olha, tem um pré-requisito para você desenvolver inteligência emocional, que é ser humano. A partir do momento que você tem emoções, você tem a capacidade de desenvolvê-las. Então, sim, todo mundo é capaz de desenvolver, independente de ter algum transtorno ou não. Os transtornos psicológicos, é claro, eles dão uma dificuldade a mais, porque talvez as pessoas fisicamente não tenham tanto esse controle, não tenha tanta essa habilidade de conseguir controlar. Talvez sozinho não dê mesmo. Em alguns momentos, a terapia mais o remédio é essencial, a medicamentalização. E aí, a inteligência emocional para essas pessoas que têm o transtorno é extremamente essencial, é muito importante, porque é através dela que ela vai conseguir equilibrar, conseguir chegar naquele equilíbrio que a gente falou de saúde mental, sabe? Não sei se o Pedrão quer acrescentar alguma coisa. Sim, eu acho que assim, dentro de um transtorno, né, que a palavra transtorno ela vem de transtornar, de dar alguma resposta que seja disfuncional, que machuque, que atrapalhe nosso dia a dia. É importante, nesses casos, estar em acompanhamento psicológico, porque isso vai ajudar a pessoa, de fato, seja ela tenha ela um transtorno psicológico ou não, vai ajudar a pessoa a desenvolver essa inteligência emocional, como a Dani falou também durante a palestra. Então, claro, como ela falou também, vai dificultar, mas a ajuda do psicólogo, da psicóloga, vai conseguir te dar um pouco mais de respaldo, conseguir estruturar de uma forma melhor suas respostas. Rodrigo, você quer fazer uma pergunta também? Vamos lá. Tem uma pergunta agora da Thaís Eduarda Silveira sobre lidar com emoções. Vivemos em um mundo
superficial, onde a perfeição é o limite e a romantização do que machuca, rasga o peito, fere a saúde mental. E qual forma alguém pode conseguir ser menos influenciável a algo idealizado e viver no mundo real e não no mundo criado e estereotipado por outras pessoas? Uau! Nossa, ótima pergunta, de verdade. Obrigado por ela, né? E, assim, isso é uma questão bastante recorrente, na verdade, principalmente no mundo da tecnologia, né? Eu e a Dani temos uma palestra falando sobre o mundo líquido, né? Que é uma teoria de Bauman, onde coloca a ideia de amizade, a ideia de vínculos via redes sociais de um modo que é superficial de fato. Mas como a gente pode lidar com isso? Isso, na verdade, é se conhecer também. Você ter entendimento sobre as coisas que te fazem bem e as coisas que te fazem mal. Para você se distanciar dessas coisas e entender que ninguém é perfeito. A gente não tem como atingir uma perfeição porque somos seres humanos. O ser humano é um ser errante e ele aprende com os seus erros. Então ele não tem como ser um ser totalmente perfeito. Então, para a gente lidar com essas emoções, lidar com essa superficialidade do mundo de hoje, é necessário a gente ter esse entendimento e ter um entendimento que essa cobrança de sermos perfeitos é uma visão externa que acaba atribuindo a nós. A gente acaba enxergando o mundo por um espelho que não é nosso. Então, a gente entender as nossas questões, entender os nossos pensamentos, os nossos gostos, para que a gente consiga, de fato, dar uma resposta de eu sou assim, eu posso melhorar, mas eu não vou ser melhor porque a outra pessoa quer, mas sim porque eu quero. E entender que este modo não vai atingir uma perfeição, mas sim de atingir uma melhor versão sobre si mesmo, uma melhor capacidade sua de vivenciar um mundo hoje que é realmente rodeado por redes sociais. Exatamente. Só para complementar a resposta do Pedrão, eu acho que se vemos tantas pessoas com respostas tão disfuncionais, pessoas com descontroles emocionais, isso reflete uma sociedade inteira em que a gente vive que precisa muito de cuidado, né? Que precisa muito estimular essa inteligência emocional. Então, acho que a saída nesse momento, né, aqui na pergunta até envolve como lidar com tudo isso, né? É a gente se cuidar, porque por mais que a gente não possa mudar o ambiente, né, como eu falei, mudar o externo, a gente pode começar por nós. E toda dor, todo trauma registrado, ele tem a capacidade de gerar a cura. Todo mundo tem em si a capacidade de gerar a cura. E todo trauma, quando é ressignificado, quando é transformado em parte da sua história, ele promove outro tipo de sensação. Legal. Eu tenho uma pergunta agora, pessoal até. Eu estou concluindo agora, né? Estou no 8º termo. Então, tem aquela cobrança da prova da OAB, tem a cobrança se eu vou conseguir passar num concurso, se eu vou escolher outra área. E, assim, isso, querendo ou não, quem tem ansiedade acaba... Como que eu posso falar? Eu fico parada, não consigo fazer nada só pensando nisso. Eu queria que vocês me dissessem uma forma que eu pudesse controlar essa ansiedade, porque eu sei que eu vou precisar trabalhar ela tanto para fazer a prova, tanto para o meu futuro. Então, acredito que eu preciso estacionar, digamos assim, eu preciso parar com a ansiedade. Eu sei que vocês falaram que a ansiedade é normal, desde que ela não atrapalhe. Então, eu quero que vocês me falem dicas de como não deixar que essa ansiedade, que é normal, atrapalhar. Quer começar respondendo, Dani, essa? Pode ser. Pode ser. Tá. Bom, primeiro passo, Ana. Você até deu um spoilerzinho pra gente antes da gente começar de coisas que você estava vivendo na sua vida, né? Eu acho que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo causa isso, realmente. Faz muito sentido você estar nesse momento, porque tem muita coisa importante acontecendo, né? Então, a primeira coisa que a gente pensa para uma ansiedade saudável, tem um estímulo externo que causa isso, real? Sim, existem, né?
duas situações importantes da sua vida que você colocou, que todo mundo que passa sente essa ansiedade, né? Então, vamos lá. Como lidar com essa ansiedade? Bom, autoconhecimento é primordial, mas eu acho que fazer isso sozinho é muito mais difícil. Você pode se conhecer sozinho, você pode fazer muitas coisas que são terapêuticas. Muitas coisas são terapêuticas, mas nem tudo é terapia. Terapia é só terapia. Então, procurar ajuda de terapia nesse momento é muito importante para você conseguir a análise do outro, o olhar do outro. Porque você pode se conhecer, mas tão imerso em suas emoções aqui, a sua visão fica aqui, fechada. E talvez você falando na análise do outro, a sua visão abra. Sim. Eu acho que para lidar com a ansiedade também é muito importante a gente ter organização, né? Você saber estruturar seus horários, que nem aquelas dicas que a gente estava dando sobre resposta funcional perante a pandemia, na verdade é uma resposta funcional perante a nossa vida, né? Então você ter um entendimento, saber organizar seus horários, saber organizar suas tarefas, saber organizar os momentos que você precisa resolver algumas coisas, te diminui um pouco a ansiedade também, te dá um pouco mais de tranquilidade para você ter um pensamento mais claro, ter uma visão mais clara sobre aquilo que você precisa fazer. E quando realmente estamos sobrecarregados de coisas, é mais difícil acontecer isso, é mais difícil a gente conseguir ter essa organização. Mas é importante, como a Dani falou também, de termos a ajuda, né? A ajuda é muito boa nesse momento para conseguir solucionar um problema. Porque quando a gente está muito dentro do problema, a gente às vezes não consegue enxergar ele de um modo geral. Então a gente precisa de uma visão um pouquinho externa para que possa dar auxílio para que você chegue nas suas próprias conclusões e chegue nos próprios meios de conseguir organizar e conseguir lidar com essa ansiedade. Vamos com outra pergunta, Rodrigo, do QIA. Temos uma outra pergunta aqui. Eu vou tentar sintetizar, porque elas são parecidas. É a Thaís Eduarda, a Isabel e acho que a Helena. Eles perguntam o seguinte: eu vivo numa família, vivo com a minha família, mas a minha família me traumatizou. Enfim, tem um pai disfuncional, tem um irmão que é ameaçador, é algo assim do gênero. E como a inteligência emocional pode me ajudar a lidar melhor com essas relações familiares disfuncionais? Aproveitando a questão de relacionamento da Isabel, como que a inteligência emocional pode me ajudar a lidar melhor com provocações e audiências? E como que a inteligência emocional pode me ajudar a lidar com a ansiedade de uma equipe de professores? Olha, quando você foi fazendo a pergunta, vem me remetendo muito à questão de equilíbrio. Equilíbrio. Numa audiência, por exemplo, onde vocês estão sob um estresse, uma pressão muito grande, referente a diversos momentos, de diversas falas que vêm atacando até muitas vezes vocês, né? Você ter o equilíbrio emocional para não entrar em uma provocação, você não cair nessa provocação é muito importante. Porque qual a função dessa agressividade? É te desestabilizar. Quando você está desestabilizado nesse momento, você começa a dar respostas erradas, você começa a se enrolar dentro do seu processo, você não consegue ter uma argumentação clara e evidente para que aquele caso seja melhor solucionado. Então, a inteligência emocional vai ajudar muito nessa situação, porque ela vai te dar esse equilíbrio emocional, vai te dar essa estabilidade de, por mais que as pessoas estejam te atacando, você estar de uma maneira mais equilibrada, mais fria, para que possa dar uma resposta mais assertiva, você ser mais argumentativo e ser mais assertivo naquele momento, onde vai sobressair muito mais a sua capacidade técnica e intelectual do que a sua emoção, a sua resposta agressiva naquela situação. E as coisas externas... Posso fazer uma pequena colocação, até porque nós estamos aqui com a hora meio avançada? Uhum.
Eu achei muito interessante quando vocês colocaram, acho que foi até o Pedro, a questão do conflito, né? Que o próprio conflito em si, ele pode ser uma oportunidade, ele abre uma janela de oportunidade para que nós possamos aí compreender melhor uma situação e mudá-la para uma trajetória mais positiva. E isso tem a ver muito com inteligência emocional. E aí algumas colocações que eu gostaria de fazer com relação aos profissionais do direito, que me parece que estão errando a mão em feio nesses últimos meses, porque nós somos humanos, estamos passando todos por momentos pessoais dificílimos, e nós não podemos esquecer que nós somos profissionais chamados diretamente a atuar em momentos de crise. Então, nunca antes nós estivemos ali tão atuantes, com clientes que nos ligam muitas vezes surtando, e dentro desse surto há muita coisa que não é jurídica, e o quanto eu tenho visto colegas, e algumas vezes colegas até com bastante tempo de carteira, entrando no surto do cliente, e se fazendo de parte, e atuando para escalar o conflito, passando a ser parte do problema e não da solução. E aí eu penso, é quem cuida desse cuidador, né? Porque no fundo, o advogado ele tem um papel de cuidado. É cuidar daquela parte que não tem o conhecimento jurídico, que não tem o conhecimento técnico, para que ela escolha o melhor caminho, o mais adequado para a solução do conflito. E o quanto muitos colegas, até mesmo pela nossa formação beligerante, pela nossa formação adversarial, o quanto eles têm colaborado para que neste momento tão delicado e peculiar que nós vivemos, para que os clientes passem a ter ainda mais problemas, né? Alguns por falta de conhecimento, e digo assim, de carteirinha, eu acho que essa quarentena foi excelente para que nós pudéssemos nos conhecer. Eu, pessoalmente, algumas pessoas me acompanham pelas redes sociais, eu sou uma pessoa bastante transparente, bastante aberta. No meio da quarentena, perdi meu pai, estou vivendo um inventário horrível do meu pai, que eu toco como advogada de algumas das partes, e a coisa é horrorosa. Estou saindo de um divórcio litigioso, com 3, 4 ações que não acabaram ainda. Então, eu pude sentir na pele, enquanto advogada e enquanto parte, o quanto todos nós estamos desequilibrados. E o quanto a atuação de um advogado que não se conhece, que não domina algumas habilidades que eu entendo agora essenciais, absolutamente necessárias para quem quer atuar nessa área, como comunicação não violenta, que foi aqui falado, teoria do conflito. Eu preciso saber, se eu sou um profissional que atua diretamente no conflito, eu preciso saber o que é teoria do conflito. Se eu quero saber o que é comunicação não violenta, eu preciso conhecer a teoria da comunicação. O nosso instrumento é a palavra, seja na audiência, seja em uma petição, seja em uma mesa de negociação, seja essa mesa de negociação agora uma tela de negociação que agora virou, mas eu preciso entender do que se trata. E eu preciso me empoderar através do me apoderando, vamos assim dizer, de técnicas de mediação. A sociedade está muito cansada, nós estamos chegando no limite. A pandemia não era para durar tanto, está durando muito mais do que a gente imaginava. E a coisa vai se arrastar. E os efeitos são incalculáveis. Se nós que atuamos diretamente no conflito não formos parte da solução, nós não vamos contribuir para nada. E esses advogados que isso não entenderem, e é importante que os estudantes entendam isso muito antes de entrarem para a advocacia. Então, quem é estudante, está aqui nos acompanhando, não subestimem o poder da comunicação, o poder do bom acordo, o poder de uma negociação por princípios, o poder da empatia, perceber que sim, eu defendo um cliente, mas dentro de um critério de justiça, eu sou a primeira juíza da causa. Então, muitas vezes os nossos clientes não vão ter razão. E tudo bem falar para o cliente, não, você não tem razão. E dentro dessa sua falta de razão, nós vamos atuar para que você tenha o menor prejuízo possível, ou vamos atuar para que você tenha a menor pena imposta a si. Então, acho que a gente precisa, dentro de um cenário de inteligência emocional e de ressignificação do mundo, que eu vejo que a pandemia, ela é um convite para que nós possamos ressignificar as nossas narrativas, os nossos caminhos profissionais, as nossas atuações, a nossa profissão, para que nós entendamos que essa advocacia beligerante, adversarial, que vem de processo, e vem de recurso, e vem de embargos, é uma advocacia falida. Não vai ter mais espaço. Se Bauman falava
dos tempos líquidos, já há algum tempo eu brincava em algumas palestras dos tempos gasosos. E nós fomos convidados a sair do 4.0 para o 5.0. Nós mal tínhamos entendido que era 4.0 e caímos de cabeça no 5.0. Mal tínhamos compreendido o que eram esses tempos líquidos e caímos em tempos gasosos. E outro dia me vieram com uma expressão da física que é mais do que gasoso, que agora eu não vou lembrar, porque eu sou de humanas. Mas, enfim, a questão que fica é o quanto esses conhecimentos da psicologia são relevantes para nós do direito. Então, tem uma frase que diz que quando o direito ignora a realidade se vinga e ignora o direito. E me parece que quando o direito ignora a sua humanidade e ignora a psicologia, ele se perde em si mesmo e não responde mais nada. Ele não responde a nenhum problema. E se nós não conseguirmos responder aos problemas, a nossa profissão se perde, a nossa atuação se diminui e o nosso papel se torna insignificante. Não tanto insignificante, mas se torna perturbador em um sentido muito ruim. O advogado continua sendo visto como aquele que traz problema para a sociedade, quando, no fundo, a nossa profissão, eu sempre insisto, está ali esculpida na Constituição Federal por um motivo, que nossa profissão não é mercantil. E quando eu digo isso, é muito mais do que dizer que o advogado tem que tomar cuidado com a publicidade. Não é isso. Tenhamos inteligência emocional e capacidade de interpretação para entendermos que quando eu digo que a nossa atuação não é mercantil, é porque eu não vivo, eu não resolvo um problema com base nos meus interesses pessoais de ganho de honorários. Eu preciso entender que eu sou chamada a atuar em um sistema conflituoso e quando eu passo a fazer parte desse sistema, eu preciso ter autoconhecimento, eu preciso ter habilidades de negociação, eu preciso compreender o conflito, mapeá-lo, identificar os interesses, preciso acalmar o meu cliente muitas vezes. Eu ouvi várias vezes essa pandemia, doutora, esse não é meu papel. Queridos colegas, para aqueles que acham que o nosso papel não é aconselhar o cliente, naquilo que não é jurídico também, procurem outra profissão, né? A veterinária está aí para isso, para a gente cuidar dos animaizinhos, vai tentar vender alguma coisa, como de repente trufa, é uma ótima opção, vender chocolate em tempos de pandemia deve dar dinheiro, porque nós somos seres humanos, lidando com humanos. E antes de colocarmos aí nossos títulos, eu sou doutora disso, doutor daquilo, lembremos, estamos atuando com seres humanos em momento de crise, em momento de vulnerabilidade, em uma época nunca antes imaginada. Então, sempre, como sempre, eu gosto de provocar, porque eu tenho ficado muito aflita com a atuação de alguns colegas nos últimos... Colegas e também juízes, né? Vamos colocar todo mundo aqui, porque eu acho que a gente tem que dividir a responsabilidade e cada um tem que assumir a parte que lhe cabe nesse latifúndio. Então, todos nós que atuamos em sistemas conflituosos em momentos como esse, precisamos lembrar que nós temos um papel, sim, que nós vamos fazer parte do sistema e que nossa atuação tem que ser responsável, mas que para isso eu preciso me conhecer. E para me conhecer, eu preciso me cuidar. E talvez para me cuidar em tempos como estes, eu preciso procurar um profissional da psicologia para lidar com as minhas questões, ou como eu tenho brincado com alguns amigos, com as minhas questões, que são muitas, como pessoa, para que consiga lidar com a questão do outro. Porque senão vira aquela bagunça, né? Imagina se eu vou atuar no inventário e confundo o inventário do meu pai com o inventário do cliente, o divórcio do cliente com o meu divórcio. Vai virar uma bagunça e aí eu vou acabar escalando o conflito e vou prejudicar os meus clientes, sim. E isso não pode acontecer. Porque a nossa profissão, ela é realmente caracterizada por uma envergadura moral, por uma importância que nós não podemos esquecer. Então, acho que a palestra veio assim, em um momento bastante delicado, mas com bastantes provocações. E gostaria aí de deixar até um convite para que nós pudéssemos, de repente, dentro da própria coordenadoria, falar um pouco mais desse tema, talvez até de uma maneira mais esmiuçada, de como tudo isso, como esse autoconhecimento, como essa inteligência emocional vai ajudar na negociação, vai ajudar na elaboração de uma estratégia benéfica para o cliente, porque nós não temos isso na nossa graduação e isso está fazendo muita falta. E daqui para frente o mundo mudou. E a gente vai ter que mudar também a nossa formação, nós vamos ter que desenvolver novas habilidades. Caso contrário, quem assim não fizer, vai ficar fora do mercado. E o objetivo da OAB São Paulo, o objetivo da comissão, de todas as comissões, é realmente capacitar a advocacia, para que ela consiga responder de uma maneira mais adequada a todos esses desafios. Então, eram só essas pequenas provocações e agradecer realmente a todas essas reflexões que foram feitas na tarde de hoje. Fábio, passo a palavra para você. Depois dessa explanação, eu não tenho nada a dizer, né? Que foi
fantástico, a palestra foi fantástica. Pedrão, Dani, aos amigos da mesa também, Rodrigo, Ana, os participantes que contribuíram bastante aí no chat, mandaram perguntas. Infelizmente, não deu para passar todas as perguntas devido ao horário, né? A gente passou até um pouquinho, mas eu gostaria de agradecer e vamos fazer uma postagem, aos participantes, fiquem atentos aí às nossas redes sociais, que nós vamos marcar você, tá, Dani? Você e o Pedrão, e vocês podem procurá-los, tá? Eu tenho certeza que eles vão atendê-los de braços abertos. E sigam também o podcast Chá com a Gente, que é sensacional. Eu ouço, home office, coloco aqui, fico ouvindo, temas muito bons, vale a pena, que eles dão continuidade até nesse assunto que eles abordaram aqui. Eu só tenho que agradecer, vocês foram fantásticos, e muito obrigado mesmo, e que tenhamos novas oportunidades. Bom, o convite será feito, né? Já está até anotado. A própria Dalva no chat até falou, vamos fazer quinzenalmente? Olha, é uma boa ideia, mas agradeço imensamente, foi fantástico, foi um espetáculo de palestra, parabéns. Se me der a oportunidade, eu quero agradecer a todos, né, pela oportunidade de fato de ter falado aqui, eu e a Dani. E dentro dessa colocação que a doutora Fabiana fez, eu acho que é muito importante até comentar algo que dentro da nossa universidade, dentro da nossa graduação, é muito falado que se nós lidamos com pessoas, nós precisamos estar bem com nós mesmos antes de ajudar o próximo, antes de ajudar a outra pessoa, o nosso cliente, nosso paciente, seja ele quem for. Então, isso é, de fato, muito importante. Esta colocação foi, assim, achei incrível e resumiu muito bem o que a gente tem como, de fato, ter atenção. Que a gente tem que ter atenção com o outro e com nós mesmos, né? Então, agradeço. Nunca foi tão... Pode falar, Dani. Não, e é só complementar dizendo que nunca foi tão importante a gente olhar para a nossa saúde mental, né? Nunca foi tão importante separar aquilo que é meu, aquilo que é do outro, aquilo que vem do outro e tá cutucando aquilo que é meu, que tá louco para ir para fora. Então, é só complementar. Muito obrigada, pessoal. Agradeço a todos e aguardamos próximos convites. Estamos sempre abertos.